Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um É Possível. E hoje, já que a gente está no finalzinho do ano, aí em dezembro, hoje o nosso foco do programa vai ser te ajudar a conquistar o primeiro imóvel e acabar 2025 de sonho realizado, só esperando para ir morar. É ou não é bom? Para isso, a gente vai passar para vocês várias informações aí sobre financiamento Caixa, sobre Minha Casa Minha Vida, sobre subsídio, sobre porta de entrada, para tu acabar esse ano, mesmo, eu não tenho entrada, mesmo assim tu vai acabar esse ano de apartamento comprado. E espera também que lá no final do programa, talvez o teu melhor amigo apareça ali aguardando adoção, aguardando uma casa nova. E como que a gente começa? Qual é o primeiro passo para conquistar o primeiro imóvel? Eu sempre digo o seguinte, ninguém vai no mercado, ninguém vai no shopping sem saber quanto de dinheiro tem no cartão, quanto de dinheiro tem na conta. Primeiro a gente olha quanto de dinheiro a gente tem e depois a gente vai lá fazer as compras. E aí a gente vê se a gente consegue levar já tudo o que a gente quer. Eu tenho dinheiro para comprar a calça e o sapato, mas não tenho dinheiro para a bolsa. Então a bolsa fica para a próxima vez e assim por diante. No imóvel, é mais ou menos assim que funciona. Por isso que o ideal, antes de ficar escolhendo imóveis, é a gente ver quanto que a gente tem para gastar. E para isso, qual é o primeiro passo quando a gente vai comprar pelo Minha Casa Minha Vida? Fazer análise de crédito. Então, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês vão mandar ali uma foto da identidade ou da carteira de motorista de vocês, um documento com foto, e o comprovante de renda. O comprovante de renda tem vários tipos. Quando a gente tem carteira assinada, a gente tem o contra-cheque. Se a gente tem empresa, a gente tem o Prolabore. Se a gente é autônomo, a gente tem os extratos bancários. E a gente vai encaminhar essa documentação para análise da Caixa. Essa análise vem muito rápido, mais ou menos ali no mesmo dia, em 2, 3 horas, tu já vai ficar sabendo quanto que tu tem de financiamento. E aí é muito mais fácil de saber o que a gente consegue conquistar. A gente consegue ver, obviamente, no primeiro imóvel, a não ser que a gente tenha muito dinheiro, mas no primeiro imóvel a gente vai abrir mão de uma coisa para ter outra. E é assim, a gente vai abrir mão, de repente eu abro mão de esperar um pouquinho a chave, mas eu quero aqui na Zona Norte ou eu quero na Zona Sul, daqui a pouco eu abro mão de um segundo dormitório, mas eu quero um apartamento pronto. Então tudo depende das prioridades que cada um tem. E para isso, eu trouxe para vocês hoje aqui algumas simulações, alguns exemplos, onde vocês vão ter uma ideia de como é que funciona o financiamento da Caixa. Então, se tu tem renda familiar a partir de R$ 1.800, tu já pode conquistar o sonho do primeiro imóvel, mesmo que tu não tenha entrada. As construtoras trabalham com a entrada toda parcelada no boleto, e conforme a construtora, tu parcela a tua entrada em até 120 meses, ou seja, dá para parcelar tudo super tranquilo. Agora, eu trouxe aqui 3 exemplos de clientes que compraram esse mês ainda, com rendas ali 1.700, 2.500, para vocês terem uma ideia do que dá para comprar com essa renda. Claro, quanto maior a renda, mais opções, maior a gama de produtos que a gente vai ter. Mas esse cliente que ganha 1.700, ele já consegue conquistar o primeiro imóvel. Vou mostrar para vocês. Essa cliente aqui tinha uma renda bruta aqui no cantinho, ó, de R$ 1.750, tá? Ela comprou um imóvel de R$ 178.500. Esse imóvel é um estúdio, é um apartamento tipo JK, certo? Ela financiou, então, R$ 105.000, que está aqui embaixo, o valor de financiamento. A parcela dela, depois de receber a chave, R$ 502, aqui nesse cantinho aqui embaixo, ó. Ela ganhou um subsídio, desconto do governo federal de R$ 53.300 e a entrada dela ficou aqui, ó, R$ 20.000. Porém, esses R$ 20.000 ela pagou com o cheque, o porta de entrada, o cheque do desconto do subsídio estadual, tá? Então, esse cheque aqui amortizou esses R$ 20.000 de entrada, ou seja, ela vai morar no próprio imóvel com uma parcela de R$ 502 sem nada de entrada. Ela já entra para morar agora em março nesse estúdio, o estúdio vem com piso, área de lazer bem completa com piscina, esse estúdio fica na Zona Sul. Então essa cliente aqui conseguiu ficar com a entrada zero para comprar o primeiro imóvel, mesmo com uma renda de R$ 1.750, certo? Agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo. Esse foi um caso de uma cliente que queria um imóvel menor para ela, né? Queria, na verdade, uma entrada zerada. Ela não tinha valores para entrada, ela tinha extrema urgência em se mudar, então ela já vai se mudar agora,
né? Em fevereiro, março, ela já está recebendo a chave do imóvel dela e ela vai simplesmente, ao invés de pagar aluguel, ela vai entrar pagando uma parcela de R$502 para o banco, né? O que ela pode inclusive usar a FGTS para amortizar. Então, esse financiamento dela, ela vai quitar super rápido. Agora eu vou mostrar um outro caso para vocês aqui, de um cliente que ganha já um pouquinho mais e ele queria um imóvel de 2 dormitórios. Esse cliente aqui está comprando um imóvel lá em cima, ó, R$194.120. A renda dele, R$2.550, tá? Ele comprou um apartamento em Gravataí que ele vai receber a chave ano que vem, tá? Final do ano que vem, então em mais ou menos um ano. Ele financiou com essa renda 155 mil aqui embaixo e a parcela da Caixa, como ele está pegando mais dinheiro da Caixa do que a outra cliente pegou 105, ele está pegando 155. A parcela dele vai ficar de 761. Certo? Até porque a renda dele é maior, comporta uma parcela maior. Subsídio, ele vai ganhar menos que ela, porque a renda é maior. Então, ele está ganhando 15.446 de subsídio. E a entrada dele ficou R$23 mil. 23 mil, ele vai quitar 20 mil com o cheque do governo do estado, ele ficou com uma entrada total de 3.378, que ele pode fazer em 33 vezes de R$100 se ele quiser. Esse é um apartamento de 2 dormitórios com vaga de garagem, então é um apartamento já mais completo que o da menina anterior. E mesmo assim ele ficou com uma entrada em mensais de R$100. Então fica super tranquilo. Além disso, R$761 de financiamento é uma parcela bem baixa, uma parcela que dificilmente tu vai encontrar um aluguel nesse valor, né? Então, esse cliente já é um cliente que tem o filho dele, né, a esposa dele, então ele precisa de um imóvel de 2 dormitórios, ele abre mão de esperar um pouquinho para parcelar a entrada e ficar com um valor bem confortável. E claro, ele ficou com 33 parcelas de R$100. Mas, esse mês eu quero pagar 3, esse mês eu quero pagar 4. Ele pode amortizar esse valor de entrada antes e vai ficar só com a parcela da Caixa, de R$761. Então, é bem possível comprar o primeiro imóvel. E eu deixei para vocês aqui também o último exemplo de uma cliente que teve muita sorte. Ela conquistou um apartamento pronto na Zona Norte, com um sinal bem baixinho. Deixa eu mostrar para vocês. Essa cliente, ela é prof, ela tem uma renda lá no cantinho, muito parecida com a do cliente anterior, 2.549, e ela comprou um apartamento de R$223 mil. Financiou 155, podem ver que como a renda dela é parecida com a da anterior, ficou muito semelhante, porém o valor do imóvel aqui que é diferente, né? Parcela dela de 764, subsídio 18 mil, ele ganhou 15, por quê? Porque ele comprou em Gravataí, na capital, Porto Alegre, o subsídio, o desconto sempre vai ser um pouquinho maior, tá? E a entrada dela ficou como? Ficou ali, ó, R$49 mil. Dos 49, R$20 mil a gente tem do cheque do governo, ela ficou com uma entrada de 29 mil. Esses 29 mil a construtora faz para ela em 70 vezes, então faz tudo parcelado. De qualquer forma, 700 e mais 400 ali de parcela de entrada, no imóvel pronto, ficam mais baratos que um aluguel na Zona Norte, né? Porque um aluguel na Zona Norte hoje está em torno aí de R$1.500, R$1.800, dependendo do imóvel. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente junte R$400 de entrada e 700 da parcela da Caixa, ela ficou com um valor bem confortável para pagar. Então, claro, tudo depende das prioridades do cliente. Essa cliente aqui que comprou esse imóvel pronto na Zona Norte, ela está pagando hoje R$1.900 de aluguel. E ela falou, olha, eu estou pagando porque a minha irmã está me ajudando, porque é bem complicado para uma pessoa que ganha R$2.500 pagar quase R$2.000 de aluguel. Né? Então, com uma parcela de 700, para ela ficou muito bom, muito tranquilo. E, claro, depois que ela quitar a entrada, ela vai ficar só com aquela parcela de R$700 e ainda assim vai poder amortizar com a FGTS. Então, cada vez vai ficando mais barato o financiamento, porque da mesma forma que vai aumentar o preço da comida, da luz, da água, de tudo, a tua parcela de financiamento não vai aumentar. Então, sempre vai ficar cada vez mais confortável para quitar esse financiamento e, por isso, a média nacional é quitar o primeiro imóvel em 10 anos, porque tu vai amortizando e porque o nosso dinheiro perde o valor com o passar dos anos. E o porta de entrada chegou
o cheque do governo numa época muito traumática do nosso estado, que foi na época da enchente, e foi postergado. A gente está na segunda fase aí do porta de entrada, porque ele veio com o objetivo de ajudar ali os gaúchos a saírem do aluguel, a terem o próprio imóvel e num lugar seguro, né? Porque a gente só consegue financiar um imóvel Caixa em um lugar que realmente seja bem seguro, senão a Caixa não financiaria esse imóvel. Então esse porta de entrada veio aí para a fase 2, porque ele está sendo muito importante. R$20 mil a mais de desconto é muita coisa, né? Até R$2 mil é muita coisa hoje em dia. Então o porta de entrada veio e ele é muito importante. Como que vocês se cadastram e quem que tem direito? Quem tem direito é quem está comprando o primeiro imóvel e que tem uma renda familiar de até 5 salários mínimos, né? Então, quem ganha ali 7.500, mais ou menos isso, o salário mínimo hoje está 1.518, quem ganha até 5 salários mínimos participa do porta de entrada, certo? Como que se cadastra? Vai clicar no site, a gente vai deixar aqui embaixo o site para vocês, tá? Vai entrar ali no porta de entrada, vai clicar no beneficiário, ele vai te levar para a tela do Gov, tu te loga e tu te cadastra no porta de entrada. Ali tu vai colocar o teu documento com foto, um comprovante de residência comprovando que tu mora no Rio Grande do Sul e que está comprando o teu imóvel aqui, e depois tu vai escolher o produto que tu quer comprar. É super tranquilo, em mais ou menos 5 dias esse cheque já chega ali para a construtora e vocês já conseguem seguir aí o processo de compra com R$20 mil a mais de desconto. Então aproveitem, porque tudo que é bom termina, né? E daqui a pouco o porta de entrada acaba também, porque é um número de cheques limitados. Então aproveitem, se cadastrem o quanto antes, e também, se ficar na dúvida, pode entrar em contato com o corretor. O corretor de vocês vai com certeza saber te cadastrar ali no porta de entrada. E já expliquei para vocês como dá para começar, né? Que o primeiro passo é fazer a tua análise de crédito. Já mostrei para vocês que quando a gente não tem entrada, dá para parcelar a entrada. A MRV, por exemplo, tem sinal a partir de R$217, então tu paga R$217 e depois vai pagando tudo parceladinho no boleto, dá super tranquilo, certo? Já expliquei para vocês também que vocês têm direito ao subsídio do governo federal e mais do governo estadual, então vocês têm até 75 mil de subsídio, 55 do governo federal, 20 do governo estadual. Então dá para ganhar bastante desconto para comprar o primeiro imóvel, certo? E, além disso, a gente às vezes só acredita vendo, então eu vou mostrar para vocês alguns clientes nossos que conquistaram o primeiro AP agora, esse ano. Alguns já receberam a chave, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que foi essa conquista. E alguns recém começaram, alguns foi rápido, alguns demorou. Então a gente vai começar aqui, eu vou passar para vocês primeiro. O primeiro caso é a Larissa. A Larissa e o Kevin, eles mandaram os documentos, já foi aprovado, já marcaram e já compraram. Foi super rápido. Oi pessoal, vim falar sobre a conquista do meu primeiro imóvel. E a gente decidiu, e é um sonho que desde criança eu tenho esse sonho, e quando a gente foi até a corretora para ver se ia ser aprovado, foi aprovado de primeira, assim, e foi uma alegria muito grande. A gente se dedicou, né, a gente deixou tudo certinho para a gente conseguir, assim, de primeira. Então tem que ter uma preparação antes, né. E quando a gente conseguiu escolher, a gente assinou o contrato, foi maravilhoso, foi um momento muito especial para nós, uma realização de um grande sonho, né? Porque desde pequena eu sonhava com isso. Gente, jovens demais, a Larissa e o Kevin. Apareceu só a Larissa aqui no vídeo, mas ela e o Kevin são super jovens, então o primeiro imóvel, eles vão estar ali com 30 anos com o imóvel quitado, isso é muito importante. Tem gente que acaba chegando nos 40, 50 anos sem ter o primeiro imóvel, então comecem. A primeira coisa é começar. Não adianta a gente achar que vai começar do imóvel dos sonhos. A gente tem que começar igual o carro. Ah, o meu sonho é um Porsche. O meu sonho é um Maserati. A gente começa de um carrinho usado, depois um carrinho com ar-condicionado e assim vai indo. No primeiro imóvel é assim também. Comecem. E agora eu vou mostrar para vocês a história da Bruna. A Bruna, ela demorou bastante para conseguir ser aprovada. Na verdade, ela teve uma parcela possível aprovada pela Caixa, mas ela teve que resolver algumas pendências pelo caminho, né? E ela era a cliente da minha corretora Dani. A Dani estava em licença maternidade, então eu fui dando atenção para ela nesse período e
spoiler, ela conseguiu comprar o primeiro imóvel. Vamos conhecer a Bruna. Oi, pessoal. Eu me chamo Bruna e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história da compra do meu primeiro imóvel. A minha vontade de adquirir o imóvel foi repentina. Eu estava no serviço, lembro que eu tava, não lembro se era no Instagram ou no TikTok, eu tava assistindo uns vídeos e apareceu o vídeo de uma pessoa que tinha adquirido o imóvel pela tenda. E isso me despertou uma vontade, uma curiosidade, e eu chamei uma corretora, a Dani, chamei a Dani para fazer uma avaliação e de imediato foi aprovado. Porém, eu estava com algumas restrições no meu CPF, isso no Serasa, e uma dívida direta com a Caixa também. Foi aprovado de cara, sim, de fato, a pré-análise ali, porém, como eu disse, tinha essas restrições no SPC e uma dívida direta com a Caixa. E foi uma grande, como é que eu posso dizer? Uma grande luta, entre aspas, uma grande jornada. Foi uma grande jornada até o processo da aquisição de fato, pois eu tive que limpar o meu nome perante a Caixa. Então, eu tive que solicitar as minhas férias antes para o meu antigo emprego, para poder fazer esse pagamento dessa dívida e assim dar continuidade no processo da compra. Após eu ter limpado o meu nome, ter ajustado todas as pendências que eu tinha que ter ajustado, foi o passo de assinar o contrato. E, gente, vou dizer para vocês, esse passo da assinatura do contrato, da aquisição do imóvel, é simplesmente magnífica, é uma sensação única, é algo inexplicável. Não tenho nem palavras para descrever. Eu tenho 23 anos e tá adquirindo o meu primeiro imóvel é algo muito satisfatório, muito incrível, muito maravilhoso. E após eu adquirir o imóvel para mim, eu acho que passou um mês, eu fiz a aquisição do imóvel para os meus pais também. Ajudei os meus pais a conquistar o imóvel também. Isso no mesmo condomínio que o meu. Então, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Acreditem, é de verdade, vale a pena. É algo maravilhoso, como eu disse, uma sensação única, algo inexplicável. E tá vivendo isso é lindo. É lindo, lindo, lindo de verdade, gente. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, não é impossível, não é algo que tá longe de ser alcançado, não. Tá mais perto do que a pessoa pode imaginar. Às vezes só é a força de vontade de dar o primeiro passo e iniciar, sabe? Mas acreditem que todo mundo pode conseguir de fato. As minhas chaves estão previstas para março, é fevereiro e março de 2026. E a ansiedade aqui tá a mil. Eu tô muito feliz com a minha conquista, tô muito feliz com esse novo passo que eu dei. É algo maravilhoso, como eu disse, é uma coisa surreal. Quando eu fiz a minha vistoria, eu fiquei literalmente deslumbrada com o que a gente vê, sabe? Porque adquirir o primeiro imóvel, gente, ainda mais com 23 anos, é algo inexplicável. Inexplicável mesmo. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é: acreditem no sonho de vocês, corram atrás, vão, porque dá certo. Dá certo, completamente certo. Coloquem Deus na frente, se esforcem, corram atrás do sonho de vocês, porque nada é impossível, gente. Nada é impossível. Só façam, vão atrás, que vai dar tudo certo. Um beijo. Gente, não tem como não se emocionar com a Bruna contando com o olho cheio de lágrima que ela conquistou o primeiro imóvel com 23 anos. Ela vai receber a chave desse imóvel agora em março. Tá prometida a chave para junho, mas veio antes, então obrigada, né? Veio antes a chave dela, muito bom. E a Bruna também ajudou aí durante o caminho a mãe dela a conquistar o primeiro imóvel. Então a mãe dela não tinha o primeiro imóvel ainda, viu que a filha conseguiu e a mãe dela foi e conquistou o primeiro imóvel também. Isso é muito legal, isso é maravilhoso, não tem como a gente não se emocionar com isso. Agora eu vou mostrar para vocês a história do Vini. O Vini conquistou o primeiro imóvel, ele veio já achando que não conseguiria, ele veio achando que porque ninguém dava atenção para ele achou que ele não tinha como comprar, que ele tinha como comprar, e ele tinha como comprar um imóvel muito bom. Ele comprou um imóvel que entregou em mais ou menos 6 meses, ele recebeu a chave semana retrasada, um imóvel com sacada, churrasqueira, piso,
Maravilhoso! Então vamos conhecer o Vini, maravilhoso também, queridão, não tem como não se encantar com a história do Vini. Olá, boa tarde, me chamo Vinícius. Vou contar um pouquinho de quando eu decidi comprar o meu AP. Na verdade, eu já tinha desistido de querer comprar, porque foram vários não, foram dezenas de não, e eu acabei cancelando, esquecendo e não quis mais saber. Um dia eu trabalhando, quem passou por mim foi a corretora Viviana, e eu ataquei ela, abordei ela e perguntei: o que eu preciso para ter meu primeiro AP? Porque eu já desisti, vários corretores me disseram que não é possível. Mas eu vejo tuas postagens, eu vejo tu entregando imóveis APs para outras pessoas e eu também quero. Ela me pediu logo as documentações e eu acabei enviando. No que eu enviei, levou uns 3, 4 dias. E ela me mandou mensagem dizendo que eu tinha sido aprovado. Confesso que não acreditei. Achei que fosse... é um golpe, só pode ser um golpe. Não pode, tão fácil assim. E fui levando. Foi aprovado, e perguntando para elas várias vezes. Sério, fui aprovado. É verdade mesmo? E ela disse: sim, é verdade. Então, assim, foi aprovado em 3, 4 dias eu fui aprovado e eu fiquei super feliz. E quando eu assinei com a Caixa, foi a melhor sensação da minha vida, de que eu ainda não estava acreditando. Então, assim, eu fiquei muito feliz e mandava mensagem para ela dia e noite, se fosse preciso, para agradecer ela. Que na minha família, apenas eu tenho imóvel agora próprio, e a minha mãe, claro, que tem a casa dela. E ela tá super feliz. Eu perguntei pra Viviane: eu posso falar pra minha mãe? Já posso falar pra minha mãe que eu consegui ter o meu apartamento, comprar meu apartamento, financiar meu apartamento. Então, assim, foi mágico. Sem mais, assim. Eu só tenho a agradecer. Então, assim, o que eu digo pra quem, né? O que eu digo pra quem já desistiu do seu primeiro AP, da seu primeiro imóvel, da sua casa própria: não desiste. Não desiste, que vai dar certo. Alguma coisa vai fazer com que alguém entre no teu caminho, olhe pra ti e só vai. Acredite, não caia nessa onde eu ia cair, de que achar que eu não tinha condições. Fui lá, mandei a documentação, em 3, 4 dias fui aprovado. Depois, em menos de um mês e pouquinho, já assinei na Caixa. E hoje já peguei as chaves. Isso demorou para eu ter meu apartamento 4 meses. 4 meses. Então não desiste. Não desista. Tá bom? Só tenho a agradecer, Viviana. Como eu sempre digo, gratidão. Tu é uma mãe que foi atrás e me ajudou a ter meu primeiro imóvel. Gente, não tem como não se encantar com a história do Vini. O Vini, o marido dele, e o Moca, que é o cachorro deles, que é uma fofura, só vão se mudar logo para esse imóvel e serão mais e mais felizes. E a Ana, super jovem, vai contar para vocês também que ela conquistou o primeiro imóvel e ela foi sábado entrar pela primeira vez no apartamento dela. É muito emocionante, é muito legal, é demais o primeiro imóvel. Vamos conhecer a Ana. Oi, gente, eu sou a Ana. Comecei a procurar meu imóvel em setembro, sem muita expectativa que ia dar certo. E agora, em dezembro, eu já tô com minha chave. Gente,
A Ana é uma fofura, uma doçura de menina, coisa mais querida. E ela, as outras meninas e o Vini vieram aqui para mostrar para vocês como é possível sim conquistar o primeiro imóvel. Então, não pensem que não é para vocês, é para vocês sim. Às vezes a gente não consegue aprovação de cara, mas a gente tem que insistir. Imóvel é a maior conquista que vocês vão ter, a maior compra que vocês vão fazer na vida. Mesmo que depois vocês comprem 10 imóveis muito mais caros, amém? O primeiro imóvel é sempre o mais importante, é o que deixa a gente mais emocionado e que deixa o corretor mais emocionado, inclusive por isso que eu prefiro trabalhar com o primeiro imóvel. Muito obrigada. E falando em primeiro imóvel, obviamente que a maior da América Latina não ia deixar a gente sem uma promoção imperdível de final de ano. A MRV está com os melhores preços do ano para tu acabar 2025 com o AP novo comprado. Apartamentos de 2 dormitórios, sacada com churrasqueira, opções com suíte, elevador, área de lazer completíssima com piscina, salão de festas e as melhores localizações do estado. Imóveis em Gravataí, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo e vários lançamentos na capital, em Porto Alegre. Apartamentos na Restinga, Vila Nova, Alto Petrópolis, Jardim Planalto, Parque Santa Fé, as melhores localizações. Além disso, comodidades que só a MRV pode te trazer com o mundo da casa, onde tu consegue mobiliar o teu apartamento e trocar o piso, colocar o acabamento que tu quiser no boleto, tudo parcelado para tu receber o teu apartamento já 100% pronto. E também trabalhamos com a indicação premiada, onde tu pode indicar o teu amigo e se ele comprar um apartamento da MRV, a MRV vai amortizar R$ 1.200 da tua entrada por indicação. Isso mesmo, tu consegue indicar vários amigos e ir pagando a tua entrada só com indicação premiada. É ou não é a melhor oportunidade de 2025 para tu acabar esse ano de AP comprado? Então eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, o WhatsApp, entra em contato e conquista o teu primeiro MRV. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi um privilégio ter a companhia de vocês durante hoje e espero que a gente se veja de novo semana que vem. Vou deixar aqui com vocês um vídeo passando aí com os melhores amigos de vocês do Canil de Arroio do Meio. Se vocês já têm um melhor amigo e não tem espaço para mais um melhor amigo, a gente vai deixar a chave Pix do abrigo aqui para vocês conseguirem dar uma ajudinha ali. Qualquer valor ajuda nas despesas, que dá muita despesa. É alimentação, é cuidado veterinário, então qualquer valor ajuda muito no Canil. Muito obrigada e até semana que vem.